Olá, meus amigos, minhas amigas! Muito bom! Nesse vídeo, nós vamos terminar o tópico relativo às restrições no contrato de compra e venda, tá bom? Então, ficou faltando a gente falar sobre uma última restrição, que é a venda de bens em condomínio, tá? Esse é o tema desse vídeo e vamos encerrar esse tópico falando desse tema bem interessante. Vamos lá. Iniciando aí o nosso compartilhamento. Pronto. A gente já começa com o artigo 504 do código projetado aí para a gente. Então, venda de bens em condomínio, né? Veja você o seguinte, o tema do condomínio, ele não é um tema de direito contratual, tá? O assunto referente ao condomínio, ele é estudado lá nos direitos reais, tá bom? Só que a gente precisa falar de algumas coisinhas aqui para que você possa entender. Então, o artigo 504, ele vem e diz assim: não pode um condômino, em coisa indivisível, vender a sua parte a estranhos, se o outro consorte, ou seja, se o outro condômino, a quiser tanto por tanto. O condômino a quem não se der conhecimento da venda poderá, depositando o preço, haver para si a parte vendida a estranhos, se o requerer, no prazo de 180 dias, sob pena de decadência. Muito bem. Então, esse dispositivo trata da venda de bens em condomínio, uma limitação do contrato de compra e venda. Esse artigo 504, ele tem uma aplicação direcionada para aqueles casos envolvendo uma compra e venda que foi celebrada por um dos condôminos com um terceiro, ignorando o direito de preferência dos outros condôminos. Então, para você entender, vamos supor que eu tenho um sonho de ter uma casa de praia em Ilhabela. Só que eu, sozinho, eu não tenho condições econômicas, não tenho condições financeiras de comprar uma casa de praia em Ilhabela. Então eu chamo um amigo e falo assim: ô, meu amigo, você não gostaria de comprar uma casa de praia em Ilhabela junto comigo? A gente compra metade cada um, então fica 50% da casa para você, 50% para mim. O meu amigo topa e nós compramos essa casa em condomínio. Ou seja, nós dois vamos ser coproprietários deste bem. Então, imagina a casa, né, a casa de praia lá em Ilhabela, e imagina que 50% dessa casa de praia é minha e 50% dessa casa de praia é do meu amigo. Aí o que acontece? Eu e esse meu amigo brigamos, a gente não consegue nem olhar mais para a cara um do outro, o que dirá ter um imóvel em condomínio. Então esse meu amigo, ele resolve vender os 50% dele. O que esse dispositivo fala, o que o artigo 504 fala, de maneira bem simples, é o seguinte: tudo bem, você quer vender os seus 50%? Beleza. Antes de você oferecer esse 50% para um estranho, ou seja, para alguém que não é condômino, primeiro você tem que oferecer esse 50% para o Sérgio, que é o outro condômino. Percebeu? Então, o outro condômino, no caso eu tenho o direito de preferência nesta compra e venda. De modo que o meu amigo, ou ex-amigo, né, agora, ele primeiro precisa me oferecer os 50%, antes de sair oferecendo para estranhos. Tudo bem? Se eu comprar os 50% dele, maravilha, o bem fica inteiro para mim. Se eu falar que não quero, que não tenho interesse ou que não tenho dinheiro, aí
ele estará liberado para oferecer os 50% para quem ele quiser. Então você percebe que esse artigo 504, ele não vai se aplicar para vendas entre os próprios condôminos. Então, é claro que se eu tenho, vamos imaginar, um determinado bem, uma fazenda, onde eu tenho vários condôminos, eu tenho 5 condôminos, por exemplo, esse artigo 504, essa regra, não se aplica entre os condôminos. Não há essa aplicação entre os próprios condôminos. O artigo se aplica em relação a um condômino e um terceiro, ou seja, uma pessoa que seja estranha àquele condomínio. Tudo bem? Então, olha aqui, ó. Podemos concluir que o dispositivo não se aplica para vendas entre os próprios condôminos. É só para vendas de um condômino para um estranho. Aí eu tenho que observar o 504. Primeiro, o vendedor tem que oferecer para um condômino, direito de preferência. Se esse condômino não quiser, aí ele está liberado para oferecer para outras pessoas. Tá bom? Agora, detalhe importantíssimo. O artigo 504 só se aplica para os casos de condomínio pró-indiviso. Isso aqui é importantíssimo. O artigo 504 só se aplica para casos de condomínio pró-indiviso. E aqui eu preciso recordar uma coisinha com você. Você se lembra que eu disse que condomínio não é assunto do direito contratual, é assunto dos direitos reais. Então, o que é condomínio para o direito civil, na linguagem técnica, na linguagem jurídica? Condomínio existe quando 2 ou mais pessoas têm a propriedade sobre uma mesma coisa. Então, para nós do direito civil, condomínio significa que 2 ou mais pessoas são coproprietárias de um mesmo bem. Quando isso ocorrer, nós dizemos que existe condomínio naquele bem. Aqueles proprietários, aqueles coproprietários, são condôminos. Tudo bem? É porque quando a gente pensa em condomínio, se a pessoa que está estudando esse ponto, ela é leiga, não é da área jurídica, talvez ela pense num condomínio como um prédio, né? O condomínio edilício, por exemplo. Mas, na verdade, condomínio não é só isso. Condomínio, para nós, ocorre sempre que 2 ou mais pessoas tiverem a propriedade sobre uma mesma coisa. Como no exemplo da casa de praia que eu acabei de citar. Beleza? Agora, só recapitulando. O condomínio, ele pode ser classificado em 2 formas, né, em 2 espécies. Eu posso ter o chamado condomínio pró-indiviso, que é este tipo de condomínio que o artigo 504 se preocupa. Aqui, o bem não se encontra dividido no plano físico, no plano fático, entre os proprietários. Então, cada proprietário vai ter o quê? Uma fração ideal do bem. Então, voltando no meu exemplo da casa de praia, isto aqui seria um condomínio pró-indiviso. Nós temos, eu e o meu amigo, uma fração ideal do bem. Cada um tem 50%. O bem, a casa, não está dividida faticamente, não está cortada ao meio. Percebeu? Não há essa divisão no plano fático, no plano físico. O que nós fizemos aqui foi uma divisão, entre aspas, imaginária da casa. Então, um tem 50%, o outro tem 50%. Esse é o condomínio pró-indiviso. O bem não está dividido no plano físico, no plano fático. Cada proprietário ou cada coproprietário possui uma parte ideal do bem, uma fração ideal do bem.
uma fração imaginária, por assim dizer. É este tipo de condomínio que eu vou aplicar o artigo 504. Então, ó, o artigo 504 se aplica para essa espécie. Porque eu também posso ter um condomínio pró-diviso, que é diferente. No condomínio pró-diviso, você tem o condomínio, tá? Mas cada condômino tem uma parte do bem delimitada, uma parte do bem determinada no plano físico. Então, no condomínio pró-diviso, você fatia o bem no plano físico, no plano fático. E aí, cada condômino vai ter uma parte que está determinada, que está lá delimitada. Ó, essa parte aqui é sua, essa parte aqui é minha. Esse é o pró-diviso. Só que o artigo 504 não se aplica para essa espécie. Não se aplica para essa espécie. Então, quando eu tenho um condomínio pró-diviso, olha esse trecho aqui, ó, a partir daqui, ó. Cada condômino pode vender a sua parte a terceiro, sem estar obrigado a oferecê-la aos outros condôminos. Então, o que isso significa? Que no condomínio pró-diviso, como eu não aplico o artigo 504, não há direito de preferência em favor dos outros condôminos. É o que acontece, por exemplo, numa unidade autônoma em condomínio edilício. O condomínio edilício é um prédio. Né? De maneira bem simples, condomínio edilício é um prédio. Então, aqui, por exemplo, eu moro num prédio que tem 18 andares. Cada andar tem 4 apartamentos. Então, cada apartamento é uma unidade autônoma. Eu sou proprietário deste apartamento aqui, dessa unidade aqui. O meu vizinho de porta é proprietário daquela unidade. Então, nós somos condôminos. Nós somos condôminos. Só que aí é diferente. É um condomínio pró-diviso. Está delimitado. Eu sou dono deste imóvel, dessa unidade. O meu vizinho é dono da outra. E aí, nesse caso, não existe direito de preferência. Imagina se um dia, por exemplo, eu quiser vender esse apartamento aqui, eu precisar bater de porta em todos os apartamentos aqui do prédio para oferecer o meu apartamento primeiro. Já pensou? Ó, quer comprar? Quer comprar? 18 andares, 4 apartamentos por andar. Eu não vou fazer a conta porque eu vou errar, tá? Mas são alguns apartamentos. Imagina se eu quisesse oferecer para todos. Então, isso não existe, tá? O artigo 504, repito, é só para o condomínio pró-indiviso. Fechou? Muito bom. Agora, eu trago para vocês uma observação, é bem verdade, que existem alguns autores, alguns civilistas, que acham que o artigo 504 deveria ser aplicado para os dois condomínios, para o pró-diviso e para o pró-indiviso. Então, tem corrente doutrinária nesse sentido, tá? Mas não é o que prevalece. Não é o que prevalece. Ainda é majoritário o entendimento de que a norma, o artigo 504, vale só para o pró-indiviso. Tá bom? Até porque, como o artigo 504 é uma norma restritiva da autonomia privada, não admite interpretação extensiva. Já falamos disso aqui no curso. Tá? Então, como o artigo 504 é uma norma restritiva, tá? Restritiva da autonomia privada, não admite interpretação extensiva. Tá? É o que prevalece. Bom, então, sendo o bem indivisível, pode ser móvel ou imóvel, e o condomínio pró-indiviso, cada condômino só pode vender a sua parte a estranhos se primeiro oferecê-la aos demais condôminos. Percebeu? Então, aqui eu estou restringindo a compra e venda. Você não pode vender para quem você quiser.
primeiro tem que oferecer para os outros condôminos. Percebeu? A ideia é evitar o quê? Estranhos, né? Estranhos dentro do condomínio. Então, no meu exemplo da minha casa de praia em Ilhabela, imagina, por exemplo, se essa regra não fosse observada ou não existisse. O meu amigo poderia vender os 50% dele para quem ele quiser. Aí um dia eu chego lá na minha casa de praia em Ilhabela, encontro lá um estranho sentado na sala, vendo televisão, dormindo no quarto, usando banheiro. Aí eu pergunto, quem é você? Ele fala, ué, eu sou o novo coproprietário, sou o novo condômino. Eu comprei os 50% do teu amigo. Percebeu que coisa complicada que ia ser? Então, para evitar que estranhos venham a fazer parte do condomínio, existe esse direito de preferência criado pela lei. Tá? O professor Marco Aurélio Bezerra de Mello, ele ensina o seguinte: aquele que for vender sua parte do bem precisa notificar o outro condômino e informá-lo de todas as condições do negócio, assegurando ao destinatário o acesso a documentos e certidões necessárias para a venda, sob pena de ineficácia da notificação. Então, o que ele está dizendo aqui? Ó, quando o meu amigo quiser vender os 50% dele lá da casa de Ilhabela, primeiro ele tem que me notificar, dizendo assim, Sérgio, estou vendendo os 50% da casa. Estou vendendo os meus 50%. Tá? Quer comprar? E aí ele informa todas as condições do negócio, preço, tudo direitinho, e, claro, me assegura acesso a documentos e certidões que eventualmente eu precise analisar para poder verificar aí se eu quero ou não fazer o negócio, tá bom? Então, tem que notificar para ver se não só para ver se o outro condômino quer comprar, mas também para dar ciência ao outro condômino do que está acontecendo. Percebeu? Então, essa notificação ela é muito importante. Como fala o próprio caput do artigo 504, a oferta ela deve ser tanto por tanto. Isso é importantíssimo. O que significa dizer que a oferta tem que ser tanto por tanto? Significa que a oferta tem que ser em igualdade de condições. Como assim, professor? Ué, tá aqui, ó. Explicaçãozinha. Em outras palavras, o preço para o outro condômino tem que ser o mesmo preço para o terceiro. Tem que ser o mesmo preço. Tanto por tanto, igualdade de condições. Então, se o meu amigo, ele quer, sei lá, vamos supor, 500 mil reais pelos 50% dele, ele não pode me oferecer os 50% por 700 mil. Quer dizer, para o estranho, para o terceiro, ele faz por 500. Para mim, que sou condômino, ele faz por 700. Não pode. O preço tem que ser o mesmo. Tanto por tanto. É isso que o caput do 504 fala. Igualdade de condições. Tá bom? Então, se ele está vendendo por 500 mil, é 500 mil para o outro condômino e também para eventual terceiro. Esse é o preço. Tá? Agora, dúvida. Fiz a proposta para o outro condômino. Ele tem quanto tempo para responder? Então, o meu amigo me notificou, dizendo, ó, estou vendendo os meus 50%. O preço é tal, documentos aqui, certidões, etc. Quer comprar? Fui notificado. Eu tenho quanto tempo para me manifestar? Para manifestar minha aceitação? Repare que o artigo 504 não fala. O artigo 504 é silente a esse respeito. Então, o professor Marco Aurélio fala, bom, a gente precisa resolver essa omissão legal, né? Então, o professor Marco Aurélio, ele fala, bom, a gente precisa resolver essa omissão legal. Já que a lei não falou, a gente precisa descobrir qual é esse prazo. E aí o professor Marco Aurélio, ele faz a seguinte ponderação. Ele fala, ó, vamos fazer assim,
Vamos aplicar analogia. Vamos fazer uma aplicação analógica. Vamos pegar a previsão que existe na lei de locação e vamos aplicar aqui na compra e venda. Já que o artigo 504 não falou nada, vamos pegar um dispositivo que tem lá na lei de locações e vamos transportar para cá por analogia. De modo que, na visão dele, o condômino ele vai ter 30 dias para se manifestar acerca da oferta. Ok? Só quero que você entenda que, da onde eu tirei esse prazo de 30 dias, se o artigo não fala nada? Esse prazo de 30 dias veio lá da lei de locações, sendo aplicado de forma analógica aqui na compra e venda. Tá bom? É a sugestão do professor Marco Aurélio. Se eu, que recebi a oferta, deixar o prazo transcorrer, não falei nada, ou então eu expressamente recusar a oferta, aí sim o vendedor vai poder oferecer a parte dele para quem ele quiser. Para quem ele quiser. Repito, desde que pelo mesmo preço. Igualdade de condições. Então, se eu deixei os 30 dias passarem, não falei nada, tá liberado para vender para quem quiser. Ou, se dentro dos 30 dias eu me manifestei dizendo não tenho interesse em comprar, tá liberado para vender para quem quiser. O importante é, eu tive a oportunidade. Isso que é importante. Quando você for questionado assim, o que é a prelação legal ou a preempção legal? Às vezes isso pode, aparecer. O que é prelação legal ou preempção legal? Pessoal, cuidado. Eu estou falando em preempção. Não vá me confundir com perempção, lá do processo civil. É outra coisa, pelo amor de Deus. Aqui, prelação legal, também chamada de preempção legal, é o direito de preferência do condômino sobre a venda do bem indivisível. Então, prelação legal ou preempção legal é exatamente esse direito de preferência que o artigo 504 fala. Ele é legal porque ele é oriundo da própria lei. Independe da vontade das partes. É a própria lei que determina isso. Por isso, prelação legal ou preempção legal. Tá? Bom, e se esse direito for desrespeitado, o que acontece? Bom, se esse direito de preferência não for observado, então o condômino preterido, aquele que não foi consultado, ele vai ter 180 dias. Aqui nós estamos diante de um prazo decadencial, prazo de natureza decadencial. 180 dias para quê? Para ingressar com uma ação. Aqui é diferente, hein? Esse prazo de 180 dias é o prazo que eu vou ter para entrar com a ação para pedir a adjudicação da cota alienada, mediante o depósito integral do valor devidamente corrigido monetariamente. Então, se o meu amigo vender os 50% dele para um estranho sem me consultar, desrespeitando o meu direito de preferência, eu, que fui preterido, vou ter 180 dias, prazo decadencial, para entrar com uma ação pedindo a adjudicação da cota, a adjudicação dos 50%. O que é adjudicar? É pegar para si. Adjudicar é pegar para si. Então, nessa ação, eu vou pedir a adjudicação da cota alienada. No meu exemplo, eu vou pedir a adjudicação dos 50%. Eu vou falar, eu quero esse 50% dele para mim. Só que o que eu vou ter que fazer? Depositar integralmente o valor. Eu vou ter que depositar totalmente o valor. Percebeu? Corrigido monetariamente. Então, eu vou entrar com a ação e, para pedir a adjudicação, eu vou depositar o valor integral. Beleza? Aí eu vou poder
pegar os 50% dele para mim. Aí vem a dúvida. Esse prazo de 180 dias começa a contar a partir de quando? Qual é o termo inicial do prazo de 180 dias? Tudo bem, 180 dias, mas 180 dias contados da onde? Infelizmente, aqui tem polêmica, surgiram 3 correntes na doutrina para tentar estabelecer qual é o termo inicial desse prazo. 3 correntes. Uma primeira, encabeçada pela Maria Helena Diniz, que vai dizer: eu conto os 180 dias da ciência da alienação, tomei ciência da alienação, começa os 180 dias. Segunda corrente, Silvio Venosa, que fala: eu conto da consumação do negócio. Terceira corrente, Álvaro Vilaça, fala: conta do registro, no caso de bens imóveis. Tá? Então, são 3 correntes doutrinárias, cada uma dizendo aí o qual entende que é o termo inicial do prazo. Parece que a corrente da Maria Helena Diniz é a que prevalece, parece aí a corrente mais adotada, parece até mesmo a corrente mais segura na prática para você contar esses 180 dias. Tá bom? Para fechar, professor, no exemplo que você deu da casa de praia de Ilhabela, é fácil, né? Porque só tem 2 condôminos, 50% cada um, então fica fácil. Mas e se eu tiver um bem que tem vários condôminos? Sei lá, eu tenho um determinado bem que tem 5 condôminos, por exemplo. E aí, como é que faz? Como é que faz? Dos 5 condôminos, um quer vender a parte dele. Como é que faz? O parágrafo único do artigo diz: sendo muitos os condôminos, preferirá o que tiver benfeitorias de maior valor, e na falta de benfeitorias, o de quinhão maior. Se as partes forem iguais, haverão a parte vendida os comproprietários que a quiserem, depositando previamente o preço. Então, aqui, o parágrafo único, ele prevê uma ordem que você tem que seguir. Então, eu quero vender a minha parte do bem. Só que são vários condôminos. E aí, como é que faz? Eu esquematizei aqui o parágrafo único para você. Eu tenho que observar essa ordem. Primeiro, vem o condômino que tem as benfeitorias de maior valor. Então, primeiro, viria na fila o condômino com benfeitorias de maior valor. Aqui, o código quer evitar o enriquecimento sem causa, alinhando-se com o princípio da boa-fé. Então, primeiro lugar da fila, condômino com benfeitorias de maior valor. Segundo lugar, pode ser que não tenham benfeitorias, né? Veja o parágrafo único, ó. Benfeitoria de maior valor, e na falta de benfeitorias, que pode ser que não tenha. Segundo lugar, o condômino com quinhão maior. Condômino com quinhão maior. Novamente, veda-se o enriquecimento sem causa. Tá bom? Então, segundo lugar, condômino com quinhão maior. Agora, se tiver só partes iguais, né? Se as partes forem iguais, terceiro lugar, condômino que primeiro depositar judicialmente o preço. Aí aplica-se o princípio da anterioridade, bem como o princípio da boa-fé objetiva, né? Aí é o primeiro condômino que vai lá e deposita judicialmente o preço. Tá bom? Aqui, pessoal, é a sequência que o parágrafo único prevê e que tem que ser observada quando eu tiver vários condôminos aí que eventualmente possam querer a cota do outro que está vendendo. Tá bom? Pessoal, é isso. O próximo tópico fica para o próximo vídeo. Me propus aí a falar sobre esse dispositivo tão importante, que é o artigo 504, e missão dada é missão cumprida. Falamos aí da venda de bens em condomínio. Tá bom? Vamos parando aqui o nosso compartilhamento. Espero que você tenha gostado, espero que tenha entendido, e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!